O Vocaloid, esse fascinante quadro em branco aberto para qualquer um preencher, sem limites territoriais, linguísticos ou moralistas. Liberdade completa para qualquer pensamento e história ser posto nele. Com tamanha liberdade dada a seres humanos, pode surgir qualquer coisa de suas imaginações. E claro, tudo que surgir é canônico, tanto para o bem quanto para o mal. E no meio de tantas ideias surgindo todos os dias, surgiu uma, há muito tempo atrás, que mudou este mundo para sempre, criando uma dinastia e uma sequência de ideias que permanece viva no Vocaloid até os dias de hoje. Olá, estimado invocador. Eu me chamo Aurorius Rosenfeld, o fantasma de um nobre vitoriano. E hoje venho lhes trazer esse vídeo que tá quebrando completamente o cronograma do canal para falar sobre uma estranheza do Vocaloid que eu descobri esses dias e que aparentemente todo mundo conhecia menos eu e que meio que me fez ter uma epifania quando eu descobri sobre, que eu quero compartilhar aqui hoje. Tal esquisitice sendo a chamada Sukune Tei. Mas antes de eu falar sobre ela apropriadamente, deixe-me falar primeiramente como eu a conheci. Bom, lá estava eu, um jovem inocente fantasma de um nobre vitoriano que não conhecia essa doideira, rolando a minha For You do TikTok, na época que eu ainda tinha a merda do TikTok. Até que eu me deparei com a primeira parte desse vídeo, que é uma paródia daquela música Gay or European, que todo mundo conhece. Gay ou europeu, o que pode ser, estrangeiro ou homossexual, todo mundo conhece esse meme. E dessa vez era uma versão do Vocaloid, com o gay de Schrödinger sendo Len Kagamine. E aí, todos os Vocaloids participando, Mico, Len, Teto, todo mundo lá. E eu tava lá, me divertindo pacas, vendo, rindo pra caralho, e reconhecendo todos os Utaloids e Vocaloids, porque aquilo, eu sou uma enciclopédia viva de Vocaloids, Utaloids e Fanloids. Até que no final da primeira parte do vídeo, eu me deparo com essa personagem. Eu digo essa personagem porque, na época, eu não fazia a menor ideia de quem era ela. E ela tava fazendo aquele papel da mulher que dá em cima do gay de Schrödinger. E meio que o Len chamou ela de piranha, aí o Kuniruko chutou ela pra longe, e eu fiquei sem entender nada, tipo, quem é essa personagem que parece ter um design tão genérico pra uma Vocaloid? Então, eu rapidamente tirei uma print, joguei no Google pesquisar, e consegui um nome, Sukune Tei. E depois de cair neste buraco de coelho, eu tenho o prazer de lhes mostrar todas as informações que eu coletei sobre essa figura. Sukune Tei é uma Utaloid desenvolvida pelo grupo de usuários do Chichan chamado Vipers, que, se você não sabe, são meio que os responsáveis pelos Utaloids mais famosos que a gente tem atualmente, incluindo o Kasane Teto e o Kuniruko, só para dar de exemplo, tendo sido lançado no dia 21 de junho de 2010 como uma piada, que pessoalmente muitos acharam de mau gosto, porque o centro da piada era o fato de que Sukune Tei era uma yandere, que, se você não sabe, são aquelas garotinhas de anime psicopatas que estão sempre com uma faca, indo atrás de seus senpais e crushes e geralmente matam qualquer um que se aproximar deles. Ou seja, a apaixonadinha psicopata, que tinha como seu único crush o personagem Kagamine Len do Vocaloid. E assim, gente, a idade dos Vocaloids depende da música em que eles estão aparecendo, como por exemplo no último vídeo aqui do canal sobre as músicas do producer Maborosi, que demonstravam um romance entre Kaito e Len, sendo que, canonicamente, o Kaito tá lá pela casa dos 30 e o Len na casa dos 14, só que, para aquela música, ambos tinham 20 anos, ou seja, mais ou menos a mesma idade. Só que aqui a gente tá falando da idade canônica deles, então a gente tá falando de uma mulher de 19 anos apaixonada por um moleque de 14. E se vocês quiserem saber de curiosidade, a Sukune Tei e o Len têm uma diferença de mais ou menos 5 anos e 6 meses. 5 anos e meio de diferença. Então acho que eu não preciso dizer o nome do que é isso pra vocês, né? Além, é claro, do fato da piada continuar com o Sukune Tei tendo uma tara sexual muito bizarra em sinais de trânsito, sabe? Semáforos, aqueles com as 3 luzes. Alguém me explica essa porra, por favor? E se bar em público. É, isso mesmo. Além, é claro, do fato dela ser uma grande reciclagem de design de vários Vocaloids. Porque se vocês forem analisar, todas as partes do corpo da Sukune Tei são apenas características de outros Vocaloids roubadas e ou alteradas. E eu não tô falando de uma mini inspiração, não. Eu tô falando de tudo, até o cabelo dela, que na realidade pertence a Ia,
assim como o seu fone, que é idêntico ao da Hatsune Miku, ou a sua blusa, que é idêntica à da Kagami Rin, sua saia, que é muito parecida com a da Meiko, e por aí vai. Gente, ela é uma grande reciclagem de vários Vocaloids que eram populares na época. E é claro, também tem um mistério pra mim de quem é o cantor, a cantora, não sei, por trás do voice bank da Sukunitei. Porque eu já escutei na internet que ela tem um voice bank, só que eu vi muitos nomes de cantores diferentes, eu tentei pesquisar alguns deles e não deu em pessoas reais, que dê pra encontrar no Google. E também já escutei que ela não teria a voice bank oficial, com sua voz sendo a interpretação com filtro de vozes de outras Vocaloids. Tipo a Nero, com a voz da Miku alterada, então, mesma lógica, só que sem uma voz fixa. Ou seja, qualquer um pegava, sei lá, o voice bank da Meiko e fazia uma alteração com filtro pra virar a voz da Sukunitei naquela música, e na outra música daquele producer seria um da Megumi Miluka alterado com filtro, entende? Então fica aí, alguém me responde nos comentários se essa não for a resposta correta, se ela tiver realmente uma cantora fixa. Eu não consegui encontrar, mas eu já vi gente dando hate na Sukunitei por conta disso. Mas enfim, todos esses detalhes que fazem dela uma grande piada, entre 1 milhão de aspas, nunca me incomodaram muito, e eu vou falar o porquê mais pro final do vídeo. O que realmente me incomodou sobre a criação e a utilização do perfil da Sukunitei é o fato de que lá pra quando ela foi lançada, Hatsune Miku tinha sido lançada, se eu não me engano, 3 anos antes. E naquela época, longínquo 2010, a Hatsune Miku ela só era uma marca consolidada no Japão, e não era aquela marca consolidada que ela é hoje, porque hoje ela não é nem mais uma marca, ela tá mais pra um fenômeno cultural. Na época, ela só era uma grande marca, um grande sucesso no Japão, incluindo outros Vocaloids como Rinlen, ou a Meiko, o Kaito, a Luca, se eu não me engano. Mas não era como é hoje, que hoje é meio que impossível a gente pensar numa coisa tipo cancelar a Hatsune Miku. Parece até engraçado falar, porque hoje em dia a Hatsune Miku não é mais uma marca, ela não é mais uma personagem, ela tá mais pra um símbolo. Ela é mais uma forma de união de diversas pessoas, a forma de ganho de trabalho de muitas pessoas, alguns até dedicam suas vidas a Hatsune Miku, então, ela tá mais próxima de, sei lá, uma religião, uma seita do que uma marca. Só que lá pro ano de lançamento da Sukunitei, tinham vários grupos de trolls que utilizavam o perfil da Sukunitei e utilizavam o fato de que os criadores da Sukunitei falaram abertamente que ela odeia a Hatsune Miku por conta de seu sucesso, para criar fakes com o nome e a foto de perfil de Sukunitei, apenas para ir em várias músicas de vários producers da época para atacar hate. Não em qualquer música, só nas que tinham a Miku. Então, pensa só, na época não tinha nem YouTube direito para se lançar essas músicas, nem Spotify nem sonhava em nascer. Então assim, imagina só, você é um producer japonês indie, porque todo mundo era indie na época. Era só você e a tua equipe para fazer instrumental, para fazer os robôs cantar, para fazer o clipe, para fazer divulgação, para fazer tudo. Era só você e a tua equipe saindo do teu bolso. E imagina só você ter todo o trabalho, porque fazer música não é uma coisa fácil, você ter todo esse trabalho para chegar um grupinho de troll, um grupinho de hater, para atacar hate, acabar com tua monetização, acabar com tudo que tu tinha na época, só pela zoeira, só pela palhaçada de ser a Sukunitei e ficar atacando hate na Miku. Impensável, né? Por isso que essa é a única coisa que eu realmente acho problemática na Sukunitei em si, mas graças a Deus esse movimento não tomou muita força e a Hatsune Miku e os outros Vocaloids, Utaloids e Fanloids, incluindo a Sukunitei, meio que explodiram pra fora do Japão e agora são um fenômeno mundial. Então, final feliz. Mas enfim, Sukunitei, por mais que tenha sido feita como uma piada, não dá pra dizer que não foi de mau gosto, né? Porque assim, eu não sei o que tem de engraçado você pesquisar Sukunitei no Google e você não precisar rolar muito pra ver uma arte NSFW dela cheia de sangue com o Len assassinado no chão, o Amico decapitado no chão e tal, sem conceito artístico, sem nada, só gore, só gore pelo gore e era isso. Mas é aquilo, eu não tenho nada contra o gore em si, se for feito de uma maneira artística. Porém, a maioria dessas artes da Sukunitei que eu vejo, que são mais antigas, elas não têm um teor muito terror, elas têm um teor muito sexual. E assim, entra nos tópicos muito bizarros, tipo... Ai, gente, pelo amor de Deus, tipo... Ela matando o Len e corando com isso. É bizarro. Não vou me aprofundar, vocês sabem do que eu tô falando. Mas até aí, eu não vejo como nada além de uma piada de mau gosto. Mas enfim,
A Sukunitei, ela tem algumas músicas, alguns covers. Eu não sei se ela chegou a ter, na real, músicas originais. Mas tem umas playlists no YouTube com um monte de cover dela. Eu acho eles muito bons, muito bem feitos. Mas, enfim. Vamos para direto que eu quero falar nesse vídeo, que é a grande discussão sobre a simples pergunta nos vários fandoms, fã-clubes e grupos de Vocaloids. Sukunitei deveria realmente existir? E para responder essa pergunta, eu primeiramente vou contar a história de outra Utaloid, Kasane Teto. Kasane Teto foi uma Utaloid lançada no dia 1º de abril de 2008, por esse mesmo grupo que lançou a Sukunitei com o mesmo objetivo, ser uma piada. Tanto que, se vocês forem reparar, nas informações sobre a Kasane Teto, vemos que ela, com essa carinha de adolescente, que parece até ser mais nova que a Miko, tem 31 anos e seu gênero é quimera, nem feminino nem masculino. Quimera. E a Kasane Teto, quando foi lançada, fez um sucesso, mais do que só uma piada. Ela realmente virou uma Utaloid que foi levada a sério pela comunidade da época. E quando o Vocaloid deu seu boom e foi para o resto do mundo, a Kasane Teto foi junto. Porém, ela entrou nesse limbo de Vocaloids e Utaloids esquecidos. Vocês sabem do que eu tô falando. A mais nova adição foi a Gumi, que há pouco tempo fazia as músicas carro-chefe do Vocaloid. Quer dizer, quem não se lembra de Echo, Matryoshka e vários outros hits da Gumi? Mas hoje em dia você não vê mais as músicas virais do Vocaloid sendo produzidas com a Gumi. Você vê com o Len, você vê com a Miko, você vê até com a Luca de vez em quando, vai? E você vê muito com a Teto, que de uns tempos pra cá lançou a música responsável por revitalizar o fandom de Vocaloid e sua fama, Mesmerizer. Porque antes de Mesmerizer, gente, eu não sei se vocês estavam no fandom nessa época, mas ele tava meio apagado. Não crescia, nem diminuía. Só tava todo mundo ali, todo mundo já era, tipo, amigos, tá ligado? A gente não cresce, a gente não diminui, mas tá todo mundo ali. E eu não preciso nem dizer porque isso é ruim, porque se você não renova público, eventualmente a sua comunidade vai morrer. E o Vocaloid tinha virado muito uma coisa de culto ao passado, com as pessoas só apreciando as músicas antigas e não tendo mais nenhum hit viral, sabe? Tipo Young Girl A, que até quem não conhece Vocaloid já ouviu, ou Popipô da Miko, essas músicas que furam a bolha, nada mais furava a bolha. Vocaloid tinha virado uma coisa de bolha. Mas depois do lançamento de Mesmerizer, que foi uma música tremendamente viral, o Vocaloid foi revitalizado junto com a Utaloid Teto, que hoje em dia tem, assim, uma popularidade semelhante à da Hatsune Miku. Ela é tipo a Hatsune Miku no começo do Vocaloid, só que com alcance global. E, por incrível que pareça, eu cheguei no fandom de Vocaloid através do sucesso da música Mesmerizer, que fez com que meu feed do Instagram me recomendasse uma música muito estranha de uma tal de Hatsune Miku, que não era uma cantora real, mas um robô, e tal música sendo chamada Miku. E o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com a Sukunitei? O que isso tem a ver, gente, é que eu considero Vocaloid uma arte completamente amoral. E não confundam com imoral, de não tem moral, é sem moral, é marginal. Não, eu digo amoral, onde a moral não cabe ser discutida. Porque o Vocaloid é um grande quadro em branco para todas as artes que o ser humano conhece. Porque, pensem só, é música, mas também é animação, mas também é edição, mas também é pintura, mas também é desenho, mas também é teatro, mas também é cosplay. E eu acho que não tem nenhuma forma de arte conhecida pelo ser humano que o Vocaloid já não tenha experimentado e já se feito presente. Então eu diria que o Vocaloid é uma expressão da arte. Esses personagens que nós vemos, não só os da Priya Pro e nem só os da Krypton, mas todos em geral, eles são grandes formas de expressar os nossos sentimentos, as nossas histórias, sem um rosto. A Hatsune Miku é o melhor exemplo disso. Em uma música você tem a Miku psicopata, que mata pessoas com faca. Em outras você tem a Miku idol, que fica te encorajando a correr atrás dos seus sonhos. Em outra você tem a Miku aleatória, que tá fazendo uma propaganda de suco de vegetais. E por aí vai. Ela é um grande rosto que qualquer um pode usar para contar a sua história, para passar a sua mensagem, tanto pro bem quanto pro mal. E lembrando, gente, todas as Mikos são canônicas. Inclusive o que a Hatsune Miku estava fazendo lá no começo do Vocaloid, sabe? Quando ele não tinha saído do Japão. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas enfim, tanto para o bem quanto para o mal, toda Miko é canônica. Todo Kaito é canônico, todo Len é canônico, toda Meiko é canônica. Diabos, até toda Kitaneru é canônica. E sim,
isso é um tanto quanto problemático, porque se todas são canônicas, o limite do que pode acontecer com o Vocaloid é a imaginação humana, então daí é da sua imaginação pensar nas coisas mais terríveis que alguém possa fazer com esses personagens, e eu digo que sim, eu não acho que não deveria existir. Não, nem a pior atrocidade, nem a maior desgraça que alguém pode fazer com o Vocaloid eu acho que deveria deixar de existir. O que eu acho que tem que mudar é a percepção do público. Eu não acho que a gente tem que censurar o Vocaloid, mas eu acho que a gente tem que amadurecer como público para não permitir que esse tipo de coisa surja. Eu não acho que é uma responsabilidade da Krypton e nem dos próprios Vocaloids, se você quiser culpar robôs que não têm personalidade, nem livre-arbítrio e nem consciência, mas enfim. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, enquanto público, repreender e cancelar qualquer forma de desgraça, qualquer coisa que ultrapasse o limite da lei, qualquer coisa que ultrapasse o limite do bom senso, e vocês estão me entendendo, né? Para garantir que essa comunidade não vá apodrecer. Como, por exemplo, com a Sukuni Tei, que foi isso que os fãs dela meio que fizeram, pelo que eu vi nos fã-clubes. Sim, tem gente que tem um certo tesão nessa história de Yandere e pedófilo, mas o fandom da Sukuni Tei repreende completamente isso. Repreende esses pedófilos que aparecem por lá, querendo inspirar e espalhar as suas taras sexuais nos outros. Eles repreendem. E por isso que eu acho que coisas como a Miku Nazi tem que ser repreendida, coisas como pedofilia, que também por algum motivo virou alguma coisa muito comum em certos fandoms do Vocaloid, que eu acho um absurdo, tem que ser repreendido para parar de existir. Porque para mim, toda mudança começa na gente, enquanto espectador, enquanto consumidor dessa arte. Mas lembrando, isso aqui é só a minha opinião. Se você discorda, por favor, deixe nos comentários. Amplie a discussão, porque a opinião de uma pessoa não gera uma comunidade mais saudável, gera uma ditadura. Então, por favor, compartilhe a sua visão sobre o assunto. Mas respondendo a pergunta, não, eu não acho que a Sukuni Tei tinha que deixar de existir. Ela é uma peça um tanto quanto interessante da história do Vocaloid e eu acho que tem que ser preservada. Eu acho que as músicas dela são muito boas e tem que ser preservadas, mas enfim, já deu de falar dessa maluca por hoje. Bye bye!